Olá, queridos, queridas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal. Nós estamos falando de uma temática de grande relevância para todos nós, que é a questão da depressão. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do que é a depressão. Nós vimos ali, através dos registros dos especialistas, que é uma alteração no humor. Vimos também que essa patologia é de uma alta complexidade, em virtude de que ela não é mensurável. Ela não é diagnosticada através de um exame sanguíneo, de uma biópsia ou até mesmo de um raio-x. Dado essa complexidade, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, criou então um manual chamado de DSM. Em outros vídeos eu vou falar sobre isso, que são perguntas onde os especialistas fazem para diagnosticar se alguém está com depressão. Vimos também que é muito importante que se faça uma diferenciação da tristeza habitual para a tristeza da depressão. Essa diferenciação, ela está coesa à sua frequência e à sua intensidade. Ou seja, a tristeza habitual é aquela que quase sempre não agride a sua produtividade. Você consegue lidar com isso no seu dia a dia. Ela não tem poder de mando na sua vida. Já a tristeza da depressão, ela é muito mais agressiva. Ela vai levando a pessoa a um estado de melancolia, surumbática e sendo assim uma pessoa imprófega. Também nós falávamos que este é um problema muito antigo. O problema da depressão, ela está dentro da humanidade há muitos longos anos. Falamos então, na ocasião, frisamos um escritor chamado André Murray. Ele se converte com 16 anos na Holanda, mas ele vai ser pastor na África do Sul. Ele era filho de um pastor presbiteriano também, e escritor. Escreveu 250 livros, que hoje é de grande relevância dentro da literatura cristã. Ele falava, na ocasião, de pesquisas dentro da temática da depressão naquela época. Eu estou me referindo aqui a 1916, 1917. Em pesquisa daquela época já se diagnosticava, dentro de estatística melhor, 121 milhões de pessoas com depressão. E dessas 121 milhões, ele fala então que 5,8% eram homens e 9,5% eram mulheres. Vou falar sobre isso em outros vídeos, quantas mulheres estão muito mais propensas à depressão. Mas o que a gente pode observar é que é uma estatística muito grande. Imagine hoje, nessa conjuntura de sociedade que a gente vive, tão frenética, com problemas e mais problemas psíquicos. Então, com certeza, temos um índice muito mais agravante, muito mais acentuado do que este. Agora, nós falávamos em outros vídeos o quanto o problema da depressão é ignorado pelas pessoas. Eu falei que às vezes você encontra pessoas dizendo que não existe a depressão, ou que isso é coisa de demônio, é problema de pecado não conversado e coisas semelhantes. O certo é que há um certo descaso com esse problema. Continuando aqui esta questão de como as pessoas lidam com o depressivo ou com pessoas com depressão, eu quero frisar aqui um escritor também chamado Wilson Peter Jr. Ele escreveu um livro muito bom chamado Depressão e Graça. É um livro de 331 páginas. Na página 71, ele conta uma história lamentável. Ele diz que ele foi convidado para ir ao estado de São Luís, no Maranhão, na cidade de São Luís do Maranhão, para pregar. Ele passou uma semana ali. E no final de semana ele foi convidado para pregar em uma rádio de grande relevância ali, que alcançava uma quantidade de gente muito grande, era muito ouvida a rádio. E quando ele estava concluindo a pregação, foi aberto então os telefones para os ouvintes fazerem perguntas. E muitas pessoas fizeram perguntas, mas uma delas lhe chamou a atenção. Ele conta que uma jovem senhora com uma voz meio embaçada ligou, entristecida, porque há pouco tempo a sua mãe tinha falecido. E ela contava que a sua mãe era uma crente piedosa, participante da igreja, muito devota àquela crença que ela tinha. E lá ele fala qual era a igreja, eu não vou falar aqui, mas você pode depois ler o livro e ver qual era a igreja. E ela conta que a sua mãe começou a desacelerar na vida, foi ficando melancólica, não queria mais sair da cama, não queria se alimentar direito. E
conselho que ela teve da igreja onde ela frequentava era que ela estava com problemas de demônio. Ela estava com problema de pecado. E essa senhora eternizou isso no coração, começou a orar, começou a jejuar, fez um monte de coisa lá. E sabe o que aconteceu? Esta senhora fez uso de veneno e suicidou-se. Porque achava que Deus não amava ela, que ela estava com um problema espiritual. Então essa mulher veio e suicidou-se. E a pergunta da jovem foi ao pastor: só a minha mãe é responsável pelo suicídio? Ou aqueles também que disseram que isso era tolice, o problema da depressão? A bem da verdade, meu amado, é que histórias como estas se repetem ao longo do dia e do tempo. É comum você encontrar pessoas dizendo que se você está com algum problema de saúde, você não pode ir ao neurologista, ao psiquiatra, ao psicólogo, porque isso é falta de fé. Tem pessoas que acham que se tomar remédio para algum problema patológico é falta de fé. É lamentável. Mas o que eu quero frisar aqui, meus queridos, é que os médicos, a medicina, é uma bênção de Deus para nós. Os médicos são bênção de Deus. Os especialistas foram deixados para nos ajudar. A ciência é de Deus. Então, todo ramo científico provém do Senhor. Então, se você sente algum problema de saúde, independente de sua crença, meu amado, busque ajuda. Então vá a um neurologista, a um psiquiatra, a um psicólogo, ao médico, a um profissional de saúde. Mas infelizmente, um registro como esse que aconteceu com essa senhora, que veio a óbito, porque ignoraram o problema de saúde dela, colocaram foi coisa na cabeça desta senhora e ela veio então e suicidou-se. Ainda falando de questão, meu querido, da depressão, de suicídio, dados do Ministério da Saúde do governo federal, no Brasil, são 32 pessoas que se suicidam por dia. É um índice muito grande. O Brasil é o 8º país do mundo em número absoluto em suicídio. Os dados apontam para 804 mil suicídios por ano em todo o mundo. Ou seja, isso caracteriza que há um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, alguém já se suicidou. São 40 segundos para uma pessoa se suicidar no mundo. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos poderia ser evitado se houvesse um programa de prevenção fosse adotado. Ou seja, muitas vezes não há um programa de prevenção. Eu não estou falando nem de coisa bem esquematizada, mas às vezes dentro de casa. Uma atenção melhor, um aconselhamento do professor, do pastor, do aconselhador bíblico, de que essa pessoa procure um especialista. Muitas vezes a falta de um programa de prevenção tem contribuído para uma estatística tão lamentável quanto esta. Nós temos visto, né? Algum tempo atrás, vimos relato de pastores evangélicos que se suicidaram. A história de um pastor, professor de seminário, casado, com filhos, se suicidou. E aí começaram a fazer pergunta para o familiar deles, para os irmãos, e os irmãos da igreja falaram que o pastor sofria de problema depressivo há muito tempo. Agora, por que esse pastor não procurou ajuda? Foi a pergunta. Aí disseram que o pastor aprendeu no seminário, em alguns cursos, que o problema da depressão era tratado somente com Bíblia e oração. Por outro lado, quase todos os pastores sabem, né, que muitos se omitem em buscar ajuda, porque se um pastor dizer que está com depressão, vai começar a falar, mas deve ser problema de pecado, ele não confessou, está sofrendo algum tipo de confronto espiritual. Isso acontece. Agora, esse pastor veio e se suicidou. Se suicidou. Porque o problema, eu já falei em outros vídeos, você pode ser a pessoa mais espiritual, você pode ser a pessoa mais rica, ninguém está imune. Como eu falei em outros vídeos, uma pessoa de 5, uma pessoa sofrerá do problema da depressão.
Então, queridos, você não está só. De repente você está sofrendo de uma grande tristeza, está passando por esse momento, você não está só. São muitas pessoas acometidas com esse problema. Continuando aqui, a faixa etária de pessoas que se suicidam, não só por problema de depressão, mas em outras patologias, é muito grande. E há uma estatística que diz que o número de homens, mulheres com 70 anos, principalmente, que sofrem de depressão, se suicidam em todo o mundo. Uma estatística bem antiga vai dizer que em 2014 foram 10.600 pessoas que se suicidaram no Brasil. Ou seja, só no ano de 2014 foram 10.600 pessoas que vieram ao suicídio no Brasil. Segundo o depoimento de uma senhora chamada Alexandrina Milérios, ela é coordenadora da Comissão de Combate ao Suicídio na Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela diz o seguinte: 98% das pessoas tinham transtornos mentais como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e dependência química. Ou seja, esse quadro aqui é o que mais tem levado as pessoas a uma depressão e ao suicídio. Queridos, eu não sei o caminho que você tem andado, eu não sei o que você tem acumulado na sua mente, mas é importante que nós venhamos cuidar da nossa psique, cuidar da nossa mente. Você pode vencer a depressão. Deus quer restaurar a sua vida, trazendo alegria que parece perdida para sempre. Ele tem poder para fazer um milagre em sua vida. Creia em Deus, deixe que Ele mude a sua vida. Vencer a depressão nem sempre é fácil, leva um tempo. Mas isso não seja o motivo de você querer desistir. A luta não vai ser eterna, ela vai passar. E Deus está com você, está com o seu coração, no seu caminho. Ele pode mudar a sua vida. Eu quero citar alguns textos bíblicos, versículo bíblico para você, que de repente está entristecido, de repente se sente rejeitado, ignorado pelos sintomas que você tem. Jesus te ama. Ele pode mudar. Creia nisso, exalte o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 3, ou melhor, Deuteronômio 31, 8, diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Há um outro texto em Isaías 61, do versículo 1 a 3, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalheiros de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Este é o Deus que cura, que salva, que liberta. É o Deus que te orienta a ir para um tratamento medicamentoso. É o Deus que purifica a minha e a sua alma. Você pode mudar os seus pensamentos. Comece pensando em coisas boas, agradecendo a Deus por elas, pelas coisas boas que Deus pode fazer. Sempre que você se sentir triste ou desamparado, desacreditado, declare a verdade e a grandeza de Deus para a sua vida. Busque ajuda. Vá com seus amigos, vá no médico, faça exercício, mas uma coisa é certa, não se isole. Deus pode usar os médicos, os amigos, os familiares.
um exercício físico, ir à igreja regularmente, Deus pode te animar e te curar. O que você precisa é crer na providência de Deus. É importante ler a Bíblia, é importante orar, é importante fazer exercício físico, é importante estar envolvido com os amigos, é importante ir a um profissional de saúde. O que você não pode fazer é se isolar. A depressão ela existe e tem levado muitas pessoas ao suicídio. Mas você tem vida, você está ouvindo este vídeo agora, você pode ainda fazer muitas coisas e dentre elas buscar ajuda. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus com essa temática. No próximo vídeo nós vamos ver o que pode causar a depressão. Fique com Deus.